Seja bem-vindo ao nono bloco da terceira aula do curso de Astrologia Hermética do EADEPTOS. Nesse bloco nós vamos ver o último planeta clássico e também considerado pela astrologia clássica um dos maléficos do zodíaco. Só que, do nosso entendimento dentro da alquimia e dentro da astrologia hermética, não existe nenhum planeta maléfico, porque se você pediu para vir com essa energia e desceu aqui, nenhum planeta vai te causar um mal. O problema é que Saturno tem sim um aspecto de responsabilidade. Como a maioria das pessoas fica na flauta e está pouco se fudendo para a espiritualidade, quando chega o momento certo de Saturno cobrar o que é dele, lembre-se que Saturno é o ceifador, a colheita nunca é farta. Porque as pessoas estão na flauta. Mas se você conseguir resolver suas pendências com Saturno, eu te garanto que o resultado energético e a recompensa que o Saturno vai te dar é muito forte. E se você conseguir sobreviver aos testes e ultrapassar essa energia, você vai transformar o que seria um desafio num poder. E vai ser uma das chaves para você conectar a sua verdadeira vontade. Então vamos dar uma estudada aí quais são os aspectos de Saturno nos diversos signos. Saturno em Áries. A palavra-chave para Saturno em Áries é a responsabilidade engenhosa. Então, ela trabalha muito com o desenvolvimento de recursos que dispõe para fortalecer o seu caráter. E esse é um posicionamento difícil, porque Saturno ele coloca atrasos no impulso e a energia de Áries. É uma fase para você ultrapassar a covardia. Então, canalizar adequadamente essa energia, você vai combinar a iniciativa com a disciplina e vai ser muito persistente. Então, você vai usar essa inventividade de uma maneira vantajosa, assumindo controle de forma positiva. Todos aqueles medos subconscientes que lhe dão um desejo de insegurança vão ser testados. E aí essa colocação vai transformar essa covardia em coragem. Embora o seu senso de tempo não seja dos melhores, você vai ter um grande poder de raciocínio e vai adorar um debate. Saturno, ele trata de aspectos de binar da árvore da vida. Então ele vai representar aquela energia da grande restrição no topo do pilar da mão esquerda. Ou seja, ele vai ser onde você vai ser testado contra você mesmo. E aqui nós vamos ter binar, que é a esfera mais restritiva de todas, vai estar trabalhando dentro do fogo cardinal, que seria a energia mais expansiva de todas. Ou seja, ele vai tender a trazer essa energia expansiva e segurar. Então você vai ser testado na sua vontade, você vai ser testado na sua individualidade, você vai ser testado na sua capacidade de liderança. E quando você, ao longo da sua vida, sobreviver a esses testes, você vai desenvolver aí uma qualidade mista de soldado, que vai saber quando guerrear e quando recuar. E uma vez que você consiga dominar essa situação, você vai trabalhar isso dentro de uma coragem guiada, ou seja, uma responsabilidade com a liderança. Saturno em Touro. Palavra-chave, a responsabilidade com a matéria. Saturno em Touro tem grande necessidade de segurança financeira e emocional. Se sente muito mais feliz quando seus assuntos do dia a dia estão em ordens. A sua natureza caracteriza-se por paciência, disciplina, determinação e praticidade. Essa energia aborda a vida com uma atitude realista. Ela pode carecer um pouco de espontaneidade, mas está disposta a trabalhar com afinco pelo sucesso. Altos negócios, políticas e patronos das artes, não como artista, mas como mecenas, são campos que os atraem. Extremamente econômico, você adquire bens materiais mais por causa de sua utilidade do que seu valor. Sua resistência física é extremamente grande, assim como a sua teimosia. Saturno em Touro trata com a grande mãe negra. Ou seja, nós temos aspectos de binar que estão vibrando melhor dentro da terra fixa. Ou seja, é a manifestação da grande mãe terra superior, né, o grande aspecto da rainha de Binar, da responsabilidade com a matéria, trabalhando numa vibração densa.
Ou seja, alguém que vai ter uma facilidade enorme para ver o preço das coisas. Se isso for mal direcionado ou maltratado, vai ser uma pessoa que vai passar necessidade na vida e vai sofrer para dar valor ao dinheiro. Quão cedo você conseguir trabalhar essa energia e transmutar isso alquimicamente, melhor você vai transformar isso numa responsabilidade financeira. Ou seja, vai ser uma pessoa que vai gastar com parcimônia, vai gastar direito e vai saber investir aonde você tem um retorno. Então é alguém que consegue transformar a pobreza em riqueza. É alguém que sempre sabe dar valor ao que tem e sabe dar valor a cada coisa. Um excelente comprador, um excelente negociador e um excelente político de uma gestão de uma empresa, que vai saber administrar melhor os recursos, administrar melhor os gastos e administrar melhor o dinheiro de uma comunidade. Saturno em Gêmeos. A palavra-chave para Saturno em Gêmeos é a responsabilidade científica. Toda adaptação, estabilidade, sistematizada e logística geminiana é confrontada com a restrição saturniana. Você tem que conseguir se distanciar e abordar os assuntos de uma maneira fria e racional. Tem grande capacidade de raciocínio e resolver problemas e uma facilidade enorme para escrever de uma maneira sucinta. Esse posicionamento de Saturno é excelente para o campo mental, intelectual, científico e matemático. Você gosta de estudar e vai continuar aprendendo a vida inteira. E é muito importante que cultive uma abordagem honesta nos relacionamentos. Saturno vai acrescentar disciplina a Gêmeos, tornando mais prática as funções mentais. Saturno ele vai tratar de responsabilidade dentro dessa energia de ar mutável. Então, tudo aquilo que a gente discutiu no curso sobre Gêmeos ser fútil, frívolo e aéreo e superficial vai ser ancorado por Saturno. Então, de uma certa maneira, ele vai pegar os aspectos positivos geminianos de intelectualidade, de curiosidade, de praticidade no sentido de fazer várias coisas ao mesmo tempo e vai adquirir uma responsabilidade e uma firmeza diante da energia de Binah. Então, Binah, como a grande mãe responsável, o grande restritor, ele consegue ancorar essa fragilidade da energia geminiana. Ou seja, vai tornar a pessoa muito propensa a estabelecer facilidades de comunicação, códigos, programações, logo, logomarca, símbolos, ou até mesmo na oitava mais alta de todas, uma facilidade intrínseca para aquelas imagens alquímicas, leitura de tarô e tudo aquilo que você consegue passar muita informação e muito conteúdo com poucas ilustrações ou poucos códigos. Saturno em Câncer. A palavra-chave de Saturno em Câncer é a responsabilidade com a família. Inibido na demonstração de amor e emoções, normalmente essa energia faz com que você se sinta isolado ou tímido. Sua vida familiar na infância pode ter carecido de ternura, ou você pode ter tido vários problemas desse jeito. Talvez isso tenha te deixado marcas. Apesar disso, a responsabilidade de Saturno traz o espírito de clã. E a pessoa pode se sentir responsável por uma família, mesmo que não seja sua família de sangue. Possui uma aura de dignidade e ao mesmo tempo esconde seus pensamentos e sentimentos íntimos. Embora chore muito, chora escondido. Tudo que os outros veem é uma casca de melancolia, se você deixar transparecer. Saturno em Câncer trata de uma energia bastante oposta. Então nós temos aí o Saturno, né, a energia mais restritiva dos planetas, diante de um signo de mãe, de Câncer, né, a água cardinal. Então aí nós temos a vibração de Binah, que é a grande mãe superior, diante de um Câncer, que é a grande mãe que cuida das crianças. Então a pessoa que consegue dominar essa energia e trabalhar isso na oitava alta, ele vai se tornar a grande mãe da humanidade. É a restrição e o cuidado de todo mundo ao seu redor, o verdadeiro ágape fraterno. Então ele vai conseguir transmutar o grande desafio de Saturno em Câncer, que é a falta de apego e a falta de capacidade de demonstrar o amor, de demonstrar os sentimentos, vai ser transmutado a partir de alguma situação ou de algum teste em um grande amor que vai se reverberar ou, de repente,
com algum membro da família, ou uma filha, um filho nascido, ou algum amigo, algum doente. E aí vai ser trabalhado isso internamente. Se a pessoa conseguir sobreviver a esses desafios, isso vai incluir uma responsabilidade com família, clã, alunos, discípulos, principalmente nesse sentido de você conseguir passar uma responsabilidade emocional para frente. Saturno em Leão. A responsabilidade com a timidez. Saturno em Leão trabalha tremendamente motivado para obter reconhecimento pessoal e controle, uma busca por liderança a qualquer custo. Exige atenção e respeito por parte dos outros e é teimoso. Essa energia costuma impor uma disciplina rígida. Precisa cultivar atitudes melhores em relação a amor, romance, filhos e questões de expressão criativa. Às vezes, tem a total falta de senso de humor. Porém, uma vitalidade mental e uma grande capacidade para áreas como educação, gerência e entretenimento. Às vezes é tão cauteloso e reservado, se esquece de aproveitar a vida, principalmente se Saturno formar aspectos desfavoráveis. Saturno em Leão lida muito com os aspectos de brilho do rei. Então a gente lembra que a gente tem Binah vibrando numa energia de fogo fixo. Então nós temos aí dois elementos terras diante de um fogo. Quando você joga muita terra em cima do fogo, o que acontece? Apaga o fogo. Um dos maiores problemas dessa energia é a pessoa ser tímida. Eu sempre recomendo nos cursos, tudo, que quem tem essa energia procure fazer um curso de teatro, alguma coisa de dança, de exposição, para conseguir romper essa casca. Que uma vez que você consiga transformar a timidez em responsabilidade com a imagem, você vai mudar a maneira como você vê todas as pessoas ao redor e as pessoas ao seu redor vão ver a sua imagem. Então essa é a maneira de você quebrar e transformar alquimicamente essa limitação da timidez em uma responsabilidade de um líder, que é o líder que tem o rei com a rainha ao seu lado. Ou seja, ele não tem medo de ter esse aspecto leonino embasado por uma enorme responsabilidade. Então por isso que ele é excelente para tratar com entretenimento. Então ele vai olhar a imagem. Lembra que Leão é muito associado com imagem. E aí a gente vai ter essa responsabilidade na imagem. Ou seja, fazer uma campanha de repente para relatar algum problema, ou uma campanha social, ou uma campanha de conscientização das pessoas. Então tudo isso está muito atrelado com essas energias. E uma vez dominadas, seu caminho para trabalhar esse reinado vai ser muito grande. E a visão que as outras pessoas vão ter e o reconhecimento da sua carreira vão ser impulsionados diante disso. Saturno em Virgem, a palavra-chave é responsabilidade no trabalho. Costumam ser pessoas extremamente cuidadosas, né? Uma sabedoria prática, uma mente ordenadamente analítica, que geralmente se sobressai em planejamento e organização. Nenhum detalhe escapa da atenção de Saturno em Virgem. Normalmente a pessoa é um batalhador que se empenha em exatidão e eficiência. Rotina, zona de conforto, mesmo que adaptável em certos pontos, quando é necessário. Costuma ser muito exigente, principalmente consigo mesmo, até mais do que com os outros. E pode ser, às vezes, percebido como autoritário, com padrões excessivamente altos. Também costuma ter uma crença muito forte em regras e estrutura. E, surpreendentemente, costumam ser pessoas pacientes. Saturno em Virgem, ele vai tratar da energia de Binah, que a gente já viu até agora, já é uma energia de restrição, né? O topo do pilar ali da restrição, e ainda vai estar fluindo num signo que é totalmente restrição também, né? Então ele é terra mutável, né? Terra mental. Então Virgem já é uma característica de ter regra. E quando você põe ordem em cima de regra, você já percebe que é uma energia um pouco complicada de lidar. Então, é uma energia que evoca muita responsabilidade, né? Ela é muito usada em cirurgião, pessoas que trabalham com responsabilidade, engenheiros, que vidas dependem dessa energia, porque ela costuma ser uma energia extremamente responsável, extremamente ética, trabalhadora e que gosta das coisas bem feitas.
Então, com Saturno em Virgem, dificilmente vai ter gambiarra. É uma energia que ela vive, ela se sente bem, ela está confortável se as coisas forem bem feitas. Dá para perceber que é um pouco difícil viver no Brasil com essa energia, né? Saturno em Libra. A palavra-chave aí é uma responsabilidade com a harmonia. Apesar de sua atitude disciplinada, responsável e séria, as pessoas com essa energia podem ser agradáveis, filosóficas e terem um grande senso de justiça e imparcialidade. Saturno em Libra é conhecido como Saturno de juiz. É um excelente posicionamento para advogados, juízes e mediadores. E também muito bom para planejamento organizacional, acordos de negócios e trabalhos governamentais. Pode indicar um casamento tardio ou associação com uma pessoa séria. Casamento exige paciência, trabalho e aplicação. E a relação com os outros é uma das maiores lições a serem aprendidas com Saturno em Libra. Saturno em Libra vai trabalhar aspectos diplomáticos dentro da responsabilidade. Então, se dentro dos planetas pessoais a ideia de Libra trabalha muito com esse conceito de harmonia, equilíbrio e enxergar o outro, quando a gente pula isso para uma esfera superior, como Binah, nós estamos trabalhando isso na esfera da responsabilidade da harmonia perante a sociedade. Daí que é essa ideia de advogados, juízes, diplomatas, negociadores. Uma vez que seja conseguido vencer essa barreira da responsabilidade diplomática, a pessoa que tem essa energia vai ter uma facilidade muito grande em trabalhar com uma ética de uma igualdade social muito poderosa. Então essa é uma energia muito importante e excelente para ser trabalhada no seu mapa usando a alquimia. Saturno em Escorpião. A responsabilidade com o poder. A personalidade magnética de Saturno em Escorpião e um senso de humor ferino pode se sair muito bem no campo financeiro, no ocultismo ou qualquer outra área que requeira boa capacidade de réplica. São energias que exigem muito de si mesmas e dos outros. Uma natureza perfeccionista que não tem muita paciência com a preguiça ou com a falta de disposição para trabalhar. É uma força de vontade, energia e intensidade em tremendas doses, mas precisa aprender a reagir mais calmamente à vida e aos seus problemas. Você tem grande motivação para o sucesso e um ego forte. É orgulhoso, cheio de recursos, mas pode guardar um profundo ressentimento quando acha que alguém foi injusto com você. Sua atitude mental não for boa, você pode ser rancoroso, reservado e ter medo da dependência. Saturno em Escorpião é a energia do conselheiro. Ele traz a energia da restrição de Binah com o elemento água fixo. Ou seja, aí nós temos dois elementos terra e um elemento água. Ou a capacidade enorme de manifestar e efetivamente executar qualquer coisa que você desejar. Por isso que Saturno em Escorpião está muito ligado com o poder de comando. Se for mal executado, vai virar uma mão de ferro, na qual o comando de uma vila passa a ser o domínio de uma vila. Mas se for bem trabalhado diante de uma responsabilidade, ele pode trazer uma extensa responsabilidade com magia, com outras pessoas, com posições que exigem pessoas que vão tomar aquelas decisões difíceis. Então, delegacias penitenciárias, hospitais, locais em política na qual a gente está precisando de pessoas com essa energia para cortar a corrupção ou qualquer tipo de desvio dos ideais públicos. Então esse é um desafio para ser ultrapassado no seu mapa. Saturno em Sagitário. A palavra-chave de Saturno em Sagitário é responsabilidade com a filosofia. Saturno em Sagitário costuma ter uma abordagem bem séria em relação à religião, filosofia e educação superior, e tenta aderir a códigos morais íntegros e rigorosos. Pessoa independente, capaz, busca a verdade e a justiça acima de qualquer coisa. Intelectualmente, disciplinado e tem bons poderes de concentração. E as conquistas são feitas com trabalho árduo e aplicação, por isso pode se dar muito bem na área de pesquisa e ciência. Interessa-se pelo oculto, tanto espiritual quanto filosoficamente, e a sua reputação é extremamente importante. É direto e a sua aguda intuição
sua boa capacidade científica indicam que pode trabalhar muito bem também com pessoas sofredoras ou deficientes. Pode ser um bom professor, um pregador ou um líder político. Saturno em Sagitário traz os aspectos de responsabilidade para o professor. Se Sagitário já trabalha com observar as coisas em volta e fazer regras e subir um degrau, com a influência de Binah, que é a grande responsabilidade, isso faz com que essa busca não seja uma busca leviana. Então pensa nos melhores professores de universidade. Eles vão trabalhar, mas a sua pesquisa é acadêmica, é um método científico, é séria, é árdua. Então cada passo dado é um passo com responsabilidade. Se você conseguir trabalhar isso, lembra que Sagitário é a própria energia que conecta ali Samed, entre a Lua e o Sol. Ele é a própria energia que te eleva para um próximo nível. Por isso essa ideia da espiral, uma regra, um nível superior. E essa energia em Saturno significa que se você conseguir dominar essa filosofia, dominar esse aspecto oculto, dominar esse aspecto educacional, é muito fácil que você tenha uma facilidade enorme nessa área de pesquisa, de ensino, de metodologia. Saturno em Capricórnio é a responsabilidade com a organização. Saturno em Capricórnio é uma energia que ambiciona poder, prestígio e autoridade. Esse é um excelente posicionamento para política, negócios, ciências ou qualquer carreira militar ou de renome público. Extremamente persistente, previdente, cuidadoso, prático e organizado. Pode facilmente concretizar qualquer tipo de necessidade que tiver. Capaz de acatar as ordens de seus superiores, porém espera o mesmo comportamento de seus subordinados. Provavelmente precisou lutar muito no começo da vida para obter segurança e está disposto a trabalhar arduamente e também acha que todos deveriam conseguir o que querem por esforço próprio. Com aspectos desafiadores, pode ser que você não tenha escrúpulos para alcançar seus objetivos ou não tenha confiança em si mesmo. Esse é um desafio que tem que ser superado com Saturno em Capricórnio. Nós conseguimos entender que de todas as energias do zodíaco, Saturno é a mais restritiva e Capricórnio é a mais restritiva. Quando a gente combina as duas, ainda mais que Saturno é regente de 2 signos, pela astrologia clássica. Ele rege Capricórnio e ele rege Aquário. E é até interessante, porque são os 2 signos cujas energias são completamente díspares. Então Saturno, como regente de Capricórnio, ele é um ponto fora da curva em relação à responsabilidade. Ou seja, ele evoca um ponto que de repente pode equilibrar todo um mapa com uma série de energias malucas, como Gêmeos, Aquário, Câncer. Então ele traz uma responsabilidade que de repente pode servir de âncora para equilibrar todo o mapa. E ele normalmente traz esse aspecto até às vezes no físico da pessoa. A pessoa sempre aparenta ser muito mais velha do que ela realmente é. Essa energia, né, de Binah sendo regida assim pela energia de terra cardinal, trabalha aí 2 terras e um fogo, ou um espiritual. É o próprio filho de Xangô, é a montanha, a terra imóvel. Então quem possui e consegue trabalhar isso numa 8ª alta, vai ter uma justiça e um sentido de regra implacável igual o pai Xangô. Missão dada é missão cumprida para essa energia. Saturno em Aquário. A palavra-chave de Saturno em Aquário é a responsabilidade na justiça. Essa energia tem um grande poder de concentração e um pensamento democrático e científico. Uma facilidade para imaginar abordagens diferentes, originais e inventivas. E também para compreender matemática abstrata, símbolos e códigos de qualquer tipo. Ambicioso, trabalhador e imparcial. Sua atitude em relação às pessoas e aos relacionamentos é responsável e costuma ser extremamente leal nas amizades. Pode trabalhar muito bem em grupos e organizações, desde que possa sentir-se livre e independente. Saturno é um regente de Aquário. E pode parecer até um pouquinho estranho, porque você fala, poxa, mas como que pode ser um regente que é extremamente regrado, está vibrando em sintonia com o signo mais doido do zodíaco? É que na verdade, como William Blake coloca, o grande homem ele vai ter a cabeça no alto das nuvens
e os pés firmemente plantados na Terra. E Saturno faz justamente essa grande conexão. Saturno, vibrando, né, binar, vibrando em Rock-Ma, ele faz praticamente o caminho de Daleth, ou ele é o caminho que abre todas as portas da percepção. Ele faz com que toda a gerência daquela energia criativa, energia original, aquariana, possa ser regrada dentro de uma responsabilidade e colocar em prática toda essa maluquice para algo que efetivamente tem um propósito. Então essa é uma combinação sensacional para você trabalhar e vencer essa regra de responsabilidade. Eu sei que no começo normalmente vai ser difícil essa ideia da restrição dentro de alguma energia extremamente forte, de falta de conseguir trabalhar com horários e certezas lógicas, mas de repente você consegue trabalhar toda essa ideia de um universo próprio aquariano dentro de uma responsabilidade. Não importa se você faça seus próprios horários, seus próprios trabalhos ou sua própria ideia, desde que funcione. E essa é a responsabilidade de Saturno em Aquário. E finalmente, Saturno em Peixes. A palavra-chave é a responsabilidade acolhedora, ou o famoso Saturno de Pai de Santo. Imaginativo e às vezes imaginativo demais. Essa energia tende a viver no passado e nas memórias e pode ter muita dificuldade de lidar com o presente. Muito compreensivo emocionalmente, humilde e disposto a trabalhar em prol dos desfavorecidos. Sua percepção dos outros muito bem desenvolvida, mas essa energia às vezes carece de percepção de si mesma, tendendo a subestimar seu próprio valor. Seus testes vão ser feitos nesse sentido. Precisa de sossego e isolamento para descobrir as suas muitas capacidades. Conseguiria se sair especialmente bem em literatura, pesquisa ou mesmo metafísica. Pode ser que lhe agrade trabalhar nos bastidores, ou em uma grande instituição filantrópica ou de caridade, como um hospital, uma universidade ou uma repartição governamental. Saturno em Peixes ele dá o aspecto da responsabilidade com a espiritualidade. Então é muito comum você conseguir trabalhar a grande mãe da piedade, né? Binar vibrando na energia de Peixes, a energia de água mutável. Ou a grande mãe com a grande piedade. Então essa ideia dá uma responsabilidade que se eleva acima do pessoal, mas uma responsabilidade com a espiritualidade do grupo ao seu redor. Seja ele numa casa espírita, num centro de trabalho, ou numa instituição governamental, ou em algum lugar que você vai poder usar de toda essa piedade e de toda essa compaixão pisciana, munido de recursos dentro de uma responsabilidade saturniana. Saturno é um dos planetas mais importantes para ser avaliado dentro do nosso mapa astral, porque ele vai estar relacionado com a nossa verdadeira vontade. Não diretamente, mas ele vai ser o que vai nos testar e assim fazer florescer finalmente o desafio que vai nos levar à verdadeira vontade. Porque não vai existir um cavaleiro se não existir um dragão para ser derrotado. Saturno vai dizer no nosso mapa exatamente qual é a energia que a gente precisa transcender de modo que a grande obra seja manifesta como uma responsabilidade pela comunidade. Além ainda simplesmente a verdadeira vontade, mas a grande obra. Ou seja, aquilo que você vai trabalhar e que vai deixar um legado para o resto da humanidade. Então, com esse bloco a gente encerra a aula dos planetas clássicos. Então, na próxima aula nós vamos ver os planetas transsaturnianos e as casas. Até mais.